Olá pessoas, eu sou Danizito e nesses últimos capítulos de Spy Family tivemos aqui simplesmente a Anya sendo descoberta. Sim, exatamente, descobriram que a Anya possui poderes e pode ler a mente dos outros. Porém, foi por um velhote que possui Alzheimer, mas ao mesmo tempo, isso sim representa uma ameaça e vocês vão entender um pouquinho melhor quando eu explicar pra vocês. Até porque ele tá ameaçando mandar uma carta por escrito contando tudo isso para o Sr. Donovan Desmond, sim, exatamente o vilão dessa saga inteira. Fora isso, o próprio Twilight está de olho nesses dois velhinhos e enquanto isso a Anya, nesse último capítulo, está simplesmente no caça-fantasmas. Mas enfim, antes de explicar tudo pra vocês, trazer a review aqui, eu vou pedir pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal que não é inscrito e bora logo pro vídeo. Já era pra Anya, ela foi descoberta como o sujeito de testes número 7 e descobriram que ela possui poderes de ler a mente. Basicamente, nesse último capítulo lançado de Spy Family, o Lloyd tava aqui fazendo meio que a sua, entre aspas, investigação. No caso, investigando o professor Alten, devido a Melinda ter dito que o seu esposo, no caso o Donovan Desmond, consegue ler a mente e tinha ligação bem próxima com o próprio professor Alten. E resumindo, eles vão lá fazer uma visitinha simplesmente pra Anya começar a estudar com ele. E ela diz, ensina sobre organizações do mal. Ele simplesmente não entende nada. O Lloyd, então, pra disfarçar, simplesmente diz, do que você está falando? Enfim, conversa vai, conversa vem. E a Anya ainda continua fazendo algumas perguntas bem peculiares, como por exemplo, você já esteve numa organização do mal e fez coisas malvadas? Tipo certos experimentos. Então ele simplesmente diz, peço desculpa, certamente a organização do mal da qual você fala se trata de algo mais realista, não é? Se nós considerarmos uma nação em guerra como uma organização do mal, eu não posso responder não completamente quanto à sua pergunta. Então meio que teoricamente sim, né? Ele participou aqui de certa forma. O Lloyd então vai direto ao ponto perguntando, você se encontrava frequentemente com o presidente Desmond, que era o primeiro-ministro na época? Ele diz que sim, isso mesmo. Porém é revelado aqui que ele não sabe nada a respeito do Desmond. Você vê a própria Anya ler a mente dele, vendo que ele nem sequer lembrava como é que era o rosto do Desmond de verdade. Enfim, eles vão embora quando anoitece, a Anya vai dormir e tudo mais, porém, ele se levanta da cama bem tarde da noite. A própria esposa dele, a senhorinha, diz, por acaso você não consegue dormir? É quando ele responde, hoje é um dia de depressão com essa cara aqui. Aquela garota é o sujeito de teste número 7. E simplesmente ele também fez os testes na Anya. Então meio que tecnicamente ele sabe que ela consegue ler a mente dos outros. Então ele começa a anotar algumas coisas dizendo, tenho que escrever antes que me esqueça. Isso porque ele tem Alzheimer. Que ele, Desmond, sabe disso? Aliás, o plano continua em ação? Qual plano e por que ele tá escrevendo? O que eu faço? Devo confirmar eu mesmo? Não, pode ser. Aquela garota é o sujeito de teste número 7. O único problema é que ele sempre esquece disso, então ele tá anotando pra ele lembrar. E ele precisa alertar o Donovan Desmond e também continuar o seu plano. Como assim? Exatamente, esses dois velhinhos têm algum envolvimento bem sério com isso. Inclusive o próprio Twilight diz, nunca dá pra saber como as pessoas são de verdade. Parece que ele tá certo mais uma vez. Spy Family deixou de entregar migalhas e começou a desenvolver a história finalmente. Até porque a Anya foi descoberta por um cara que tem Alzheimer. E ele foi um dos responsáveis pelos testes que ocorreram na Anya e fizeram ela sofrer. Meio que o único problema aqui da obra tá sendo tecnicamente desenvolver o romance entre esses dois aqui. Porque sério, mesmo depois de tudo que já aconteceu, a Anya simplesmente dizer pra Mami que o papi disse que vai te dar um beijo quando chegar em casa e ela simplesmente agir dessa maneira, ok, aceitável. Ela simplesmente saiu correndo e falando que vai voltar a beber sozinha de novo. Mas até que dá pra entender, até porque ele mesmo pensa, em termos de contato físico, traz consigo o risco de eu ser chutado ou socado de novo. E meio que até que isso se torna aqui um alívio cômico e uma história que tá começando a ficar pesada. Spy Family deixou de entregar migalhas e começou a desenvolver a história finalmente. Até porque a Anya foi descoberta por um cara que tem Alzheimer. E ele foi um dos responsáveis pelos testes que ocorreram na Anya e fizeram ela sofrer. Meio que o único problema aqui da obra tá sendo tecnicamente desenvolver o romance entre esses dois aqui. Porque sério, mesmo depois de tudo que já aconteceu, a Anya simplesmente dizer pra Mami que o papi disse que vai te dar um beijo quando chegar em casa e ela simplesmente agir dessa maneira, ok, aceitável. Ela simplesmente saiu correndo e falando que vai voltar a beber sozinha de novo. Mas até que dá pra entender, até porque ele mesmo pensa, em termos de contato físico, traz consigo o risco de eu ser chutado ou socado de novo. E meio que até que isso se torna aqui um alívio cômico e uma história que tá começando a ficar pesada. Depois que esse velhinho descobriu que a Anya consegue ler a mente dos outros e simplesmente ter feito uma carta, até porque ele ia esquecer, ele tem Alzheimer, Twilight continuou de olho neles e mesmo assim a Anya ficava frequentando aquela casa aonde, de acordo com os próprios pensamentos deles, ela chegou à conclusão de que o vozinho Sig e a vozinha Barbie são mesmo pessoas normais, mas isso é pelo simples fato de que eles esqueceram todas as barbaridades que eles tiveram que fazer. De acordo com o próprio Twilight, já o segui sorrateiramente várias vezes no passado, mas não há nada de muito suspeito nos seus movimentos. Tiveram contato apenas com o filho e a nora deles. Ontem o Sigmund estava sozinho, o que é diferente do habitual, mas ele só ficou andando por aí na vizinhança e sentava pensativo de vez em quando nos bancos. Não tinha nem mesmo alguma sombra suspeita olhando para ele de forma fixa, que seja só um alarme falso. O alarme falso de acordo com a própria Melinda, que tinha relatado que esse casalzinho de idosos tinha algum relacionamento próximo do Donovan, mas isso somente no
no passado. E o que confirmou que isso é verdade é que ele por acaso conseguiu se lembrar durante um tempo da Anya, onde ela era o sujeito de testes número 7, ou seja, ele realmente fez os experimentos na Anya também. Enfim, pra finalizar esse capítulo, basicamente a Anya e seus amigos vão aqui para um castelo, ou no caso um prédio mal assombrado, de acordo com eles, que é abandonado, aonde eles ouviram falar que vários estudantes já foram naquele prédio e voltaram com maiores resultados e mais inteligentes. Dizem que ele se tornou um Imperial Scholar, o último carinha que foi por lá. Isso por causa do rancor deles, os fantasmas. Eles apenas atacam alunos inteligentes e se você for atacado, sua qualidade enquanto estudante é garantida. E por fim, eles acabam fazendo aqui uma espécie de caça-fantasma naquele local e realmente parece que aquele local é mal assombrado, até porque eles ouviram barulhos e aparentemente alguém já tinha chegado naquele local antes deles. Mas é óbvio que a conclusão dele vai ser no próximo capítulo.